A visão popular, assim, é aqui o da Rainha Elizabeth, alguma coisa assim? Ou Henrique VIII. O pior, né? O Henrique VIII fundou a igreja VIII lá. fundou a igreja porque ele queria casar de novo, basicamente. Queria divorciar, inventou uma igreja pra ele. O popular é isso, assim. Então, o que é a igreja anglicana, pra começar? Então, uma longa história, né? Vamos tentar resumir aqui. Longa história, assim, tipo alguns séculos só. Alguns séculos de história. Em alguns minutos. E não são séculos, assim, da reforma pra frente, né? Pensar pra trás. Isso é que é doido, pensar na igreja anglicana, né? Quando você pergunta um anglicano quando é que começou, ele vai puxar lá do século II, que é onde você tem, assim, mais provas históricas de uma igreja ali naquela região, né? A organização, né, do Império Romano, eles tinham várias províncias, né, geográficas assim, dos lugares que eles iam dominando, né? Quando eles dominaram os celtas, então dominaram a região da Britânia, né, que é aquela Grã-Bretanha, lá virou a província da Britânia, Britânia, né? E, sei lá, poucos anos de cristianismo, né, começou-se várias perseguições, né, dos judeus lá com os cristãos, depois do próprio Império Romano perseguindo os cristãos, e esses caras vão se espalhando, né? Então, assim, há várias teorias sobre como que isso foi chegar lá na Britânia, mas, assim, as mais aceitas é que chega ali no final do primeiro século, início do segundo, né, para sempre alguma coisa, chega e alcança os celtas. Muito provavelmente comerciantes ou soldados, tinha muito soldado convertido, inclusive São Jorge, né, que é uma figura importantíssima, assim, né, era simplesmente um soldado romano que se converteu e morreu por causa da sua conversão e tal. Então, assim, tinha muito soldado que fazia isso, parava de guerrear, parava de matar por causa, né, da fé e tudo mais. Então esses caras vão chegando na Britânia. Então o evangelho chegou para o povo celta, igual tinha chegado para um povo celta, a gente nem lembra que é um povo celta, né, que é os Gálatas, né, lá embaixo, né. Os Gálatas também tinham uma origem celta e tal, e chega nesse povo lá na Britânia também. Você tem ali desde o século final do primeiro ou início do segundo, né, inclusive tem livros que documentam isso, né, em investigações históricas dentro da igreja desse período. Surge uma igreja ali que vai até o século VI, né? Uma igreja celta, né? Com uma espiritualidade assim, de um acento mais místico, mais contemplativo, né? Muito louco, tipo, o evangelho chegou numa tribo indígena, falaram, Jesus, né, é filho de Deus, né, não sei como é que vocês imaginam Deus e tal, mas Deus teve um filho, ele se encarnou, imagina, né, isso chega lá e transforma aquela cultura, mas não transforma do tipo, agora vocês cortam a cultura de vocês e entra com a nossa. Não, teve uma mistura de cultura ali mesmo, né? A própria cruz celta vai surgir nesse tempo, mas isso era anterior, né, ao cristianismo ter chegado. Já tinha essa bola, esse círculo e tal, né? Povo que adorava. Tem um negócio do sol, né? Que adorava o sol. De repente, o sol não é do capeta, é o sol da justiça. Eu não preciso excluir isso aqui porque é outro Deus. Não, eu só tenho que entender de onde que isso vem, né? E de repente, né, você tem ali uma certa devoção, adoração, né, à natureza, ao cosmos, aquela coisa toda, que é ressignificado a partir da fé cristã. Digamos que chegou uma fé muito abrangente ali, né? E foi uma experiência, sei lá, nos sínodos que tiveram assim da igreja, que são os encontros lá, né, da galera, né? Isso, a gente conhece aí o Concílio de Nicéia, por exemplo, que decidiu coisas muito importantes, né, definindo nosso credo, né, o credo apostólico, aquela coisa toda. Já tinha bispos, né, pessoas que vieram, líderes que vieram da Britânia para esses lugares, né, para esses encontros. Então tinha uma certa catolicidade também, esses caras tinham um encontro, mas era uma igreja independente, né? Naquele tempo você tinha não tinha o bispo de Roma, dizem que era uma pentarquia, né? Tinha vários bispos, tinha o de Roma, tinha o de Jerusalém, tinha de Alexandria, tinha uma galera, assim, vários arcebispos que lideravam bispos, que lideravam bispos eram de cidade, né? Tipo, Irineu de Lyon, era o bispo da cidade. Isso aí qual século que a gente está? Isso, nós estamos aí
no segundo, terceiro século ali, né? Até chegar no sexto, já tinha esse tipo de organização, assim. Era menos centrado, assim, em uma figura só, né? Em uma figura só. Já tinha vários locais em que o cristianismo tinha chegado, né? E tinha uma certa catolicidade, uma unidade cristã, né? O próprio credo unia muito essas igrejas, né? O credo trinitário, né? O primeiro problema que vai ser resolvido é exatamente em cima da Trindade por causa disso, né? Então tinha essa unidade já. E esses caras lá viviam também o evangelho ali, né? Do jeito deles, com a espiritualidade bem peculiar, que a gente chama de fase celta, né? Do anglicanismo. Ou seja, é a região da Anglia, que é aquela região ali, né? Os ângulos, né? Misturado ali os ângulos, celtas, né? Saxão, tal. O povo que estava naquela região deu origem a esse cristianismo que nasce ali. No século VI, começa a rolar umas invasões bárbaras e o povo está acabando com os cristãos, destruindo o cristianismo ali na região, tal. E aí o bispo de Roma, que aí já tinha aquela pegada assim, o bispo de Roma é o primeiro entre todos os outros bispos, né? Ele manda, se eu não me engano, vou chamar de Papa, não sei se foi Gregório Magno, esqueci, eu posso estar errando aqui. Mas ele mandou um missionário para lá, um tal de Agostinho. Né? Não era o Agostinho de 300 do século IV, né? Já era século VI aí. Ele manda esse missionário para lá com uma comitiva de monges beneditinos e tal, chegam, ele manda carta pro Papa falando, ó, já tem o cristianismo aqui, né? As coisas já estão funcionando e tudo mais. E aí, como é que, né, o que a gente faz e tal? E a orientação do Papa era, nós estamos aí para recristianizar esse povo. A igreja que já tinha começa a se submeter ao modelo beneditino e à igreja de Roma. Aí tem altas tretas, né, discussões que tem com os bispos da época e tudo mais. Tem umas figuras muito legais assim desse tempo, né, chama de Santadão, Saint Aidan, que tinha lá, não sei se vocês já ouviram falar desse mito de livro de Kells. É um trem muito doido, assim, pessoal que estuda esse tempo ali da história do cristianismo, bem interessante. Tinha vários centros, né, monásticos e tudo mais, e eles vão discutir, chega num sínodo lá, acho que de Whitby, se eu não me engano, o pessoal discute e chega a essa conclusão, ó, nós vamos nos submeter a Roma. E assim se submetem. Mas eles têm uma identidade, uma cultura, então eles vão desenvolvendo o cristianismo ligado a Roma, mas bastante independente em diversos aspectos, tinha uma identidade muito própria, né? Sei lá, coisas que incomodavam, por exemplo, né? A submissão ao Papa, depois de um tempo, as terras da Inglaterra era tudo do Papa. E alguns caras vão se incomodando com isso ao longo da história. Por exemplo, o John Wycliffe, né? Muito antes da Reforma, já se incomoda, já tem teses bem protestantes, né? Então, há movimentos ali, né? Os Lollardos e tudo mais, até chegar lá no século XVI. Aí as universidades que tinham naquele tempo e tal, a galera já tinha sido tomada assim, por ideias protestantes, né? John Huss, antes também da Reforma, influenciou muito esse pensamento naquele tempo, as ideias do Lutero e tudo mais. E é interessante que o Henrique VIII, que se fala que fundou aí o anglicanismo, ele tinha escrito uma tese contra o Lutero, né, e tinha recebido do Papa um documento dizendo, ó, você é um defensor da fé católica e tal. Ele era anti-Lutero, ele era contra o protestantismo mesmo. Só que ele estava brigado com o Papa mesmo, realmente, que ele queria casar e tudo mais. Então tem uma treta política ali acontecendo, e os reformadores encontram nisso uma oportunidade única para poder se libertar completamente de Roma, né? Cara, eu apoio o seu divórcio, né? Parece que o casamento dele também já era arranjado há muito tempo. Ele não escolheu casar, né? Só que ele era safado, o cara não prestava mesmo, né? E depois vai matar a mulher que ele escolheu. O rei não prestava. Henrique VIII não é uma figura legal, assim, definitivamente. Mas os reformadores aproveitaram isso, né? Então, a partir daquele tempo, o bispo, o arcebispo, né? Que é o bispo de bispos, de Cantuária, ele tinha a voz e meio que governava, né, eclesiasticamente toda aquela região ali da Grã-Bretanha, né?
que era o que a gente chama de igreja da Inglaterra ou igreja anglicana, né? E olha que doido, né? Antes da reforma, você pega lá a Carta Magna da igreja da Inglaterra, século XIII, já tem uma cláusula lá falando assim, a igreja anglicana será livre. Ou seja, como assim? Não tinha igreja anglicana? Henrique VIII não tinha feito a reforma? Por que não fez a reforma? O povo lá já se considerava anglicano. É uma igreja, digamos assim, étnica, né, nesse tempo, nesse período. É uma igreja étnica, desde os celtas e depois vai pegando tudo quanto movimentos da história e eles, né, vão vivendo aquele movimento ali. Até chegar na reforma, os caras falam, velho, a reforma é perfeita porque a gente já viveu esses anos todos, né? Esse é o nosso pensamento e tal. Então ele reforma ali através do livro de oração comum, né? Falando de modo bem resumido, né? A cultura de toda aquela igreja. Aí vai ter um monte de brigas aí depois, né? Vai entrar a filha do... Então, a figura central, assim, de tipo um fundador do anglicanismo, da igreja, oficialmente, assim, no século XVI, é esse cara aí... O Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, que escreveu ali o livro de oração comum. O livro de oração comum. Entendi.